Boa noite, começando mais uma live, e a live de hoje é sobre cirurgia de sling. E eu vou começar falando sobre o que é essa cirurgia. Então, o que é a cirurgia de sling? A cirurgia de sling é uma cirurgia para tratamento da incontinência urinária de esforço, ou seja, da perda de urina aos esforços. Então, ela serve para aquela perda de urina que não resolve com o tratamento inicial, que é a fisioterapia pélvica, que são os exercícios. A gente divide os graus de perda de urina aos grandes esforços, que é, por exemplo, tossir, espirrar, pular, aos médios esforços, que é carregar um peso, se agachar, aos mínimos esforços, que é, por exemplo, subir uma escada, caminhar rápido. Quanto menor o esforço que está causando a perda de urina, mais grave é essa incontinência urinária. Por exemplo, quando a gente vai examinar no consultório, o que a gente pede é para o paciente deitar na maca e tossir com a bexiga cheia. O paciente que perde urina nessa manobra de Valsalva já nos indica que tem uma chance maior de precisar fazer cirurgia, dos exercícios de fisioterapia não resolver a perda de urina dela. Então, a gente reserva a cirurgia para os pacientes que já tentaram o tratamento inicial, que é com as medidas comportamentais. Lá no meu site tem um e-book que eu falo sobre incontinência urinária, tratamento de incontinência urinária, e que dou várias dicas que já funcionam para diminuir a perda de urina. Então, que não resolveu com essas medidas comportamentais, não resolveu com a fisioterapia, aí a gente parte para a cirurgia do sling. Então, quando fazer? A gente faz quando foi feito esse tratamento inicial, manteve a perda de urina, o que a gente opta é para partir para a cirurgia. Como é feita a cirurgia do sling? Eu vou mostrar uma foto para conseguir entender. Primeiro, o que é o sling? O sling é um kit que ele vem essas duas agulhas e uma telinha, que é uma tela que vai ser colocada. Então, aqui tá a vulva, que é a entrada da vagina. A gente vai colocar essa agulha em direção a esse forame que é, tá vendo esse buraco aqui no osso da pelve? Em direção ali. A gente vai passar essa agulha e depois vai passar a tela para ela ficar posicionada. Então, aqui vou mostrar uma outra foto de como é feita a cirurgia. Então, ali tá a mulher deitada, que é na posição ginecológica que a gente faz a cirurgia, e ali o médico tá passando a agulha com a tela do sling. E o objetivo é que fique nessa posição, é nessa posição que vai ficar a telinha do sling, tá? Esse é um sling que a gente chama de transobturatório, que passa por esses dois forames, que são esses dois buracos que tem ali na pelve. E tem uma outra imagem aqui que eu vou mostrar de um outro tipo de sling. Então, aqui a mesma coisa, uma outra imagem do sling, ali a telinha, a paciente deitada. E aqui tem um outro tipo de sling, que é o sling retropúbico, que ele vai ficar, então, na região do pubis, tá? Os dois são a mesma cirurgia para tratamento de incontinência urinária, o que muda é o tipo, que eu vou explicar mais pra frente, quando que se faz um tipo e quando que se faz o outro tipo, certo? Aqui uma outra foto da mesma coisa, os ossos da pelve e ali a telinha. Vamos para a próxima pergunta.
Qual a idade mais comum que é realizada essa cirurgia? Então, a grande maioria das mulheres que tem mais de 40 anos quando fazem essa cirurgia, tá? Mais do que 45 anos. Até por causa dos fatores de risco que acabam levando à perda de urina, que está relacionado ao processo do envelhecimento, à menopausa, ao número de partos prévios, principalmente partos normais, porque na hora que passa o bebê pelo canal de parto, tem a fase que é um tecido de sustentação entre a bexiga e a vagina pode se soltar e isso favorece que tenha a incontinência urinária. Então, a idade mais comum é em mulheres acima dos 40 anos precisarem dessa cirurgia. Os estudos mostram que 40% das mulheres que estão na menopausa tem algum grau de perda involuntária de urina. Nem todas elas é a incontinência de esforço, pode ser por urgência, que eu tenho uma outra live que eu falo sobre isso, que é a vontade de urinar toda hora. Mas, então, tem uma grande chance aí de muitas dessas mulheres terem perda de urina aos esforços. Como que funciona a recuperação e o tempo de recuperação? Por ela ser uma cirurgia realizada toda por via vaginal, é o que a gente chama de minimamente invasiva. É uma cirurgia menos invasiva e o pós-operatório dela acaba sendo menos doloroso e mais tranquilo. O tempo de recuperação está relacionado ao tipo de esforço que a pessoa faz. Então, para ter relação sexual, tem que esperar pelo menos 40 dias. Para fazer atividades físicas, depende da atividade. Se for, por exemplo, carregar peso, fazer musculação, esse tipo de coisa, são 40 dias. Esforços mais leves, como, por exemplo, fazer uma caminhada, em 30 dias a paciente já está apta. Um cuidado muito importante do pós-operatório é não fazer força para urinar, não fazer força para evacuar. Quando a gente coloca a tela embaixo da uretra, ali como eu mostrei na foto, como fica a telinha, vou mostrar aqui de novo, ela vai dar um suporte para a uretra, que é esse canal que leva o xixi da bexiga para fora do corpo. Então, o objetivo aqui é para quando a pessoa faz uma força, ela não perca a urina, certo? Então, se ela ficar fazendo força para conseguir urinar, não vai conseguir urinar, porque essa telinha vai estar ali justamente para evitar que perca a urina ao fazer força. Então, depois da cirurgia não pode ficar fazendo força para fazer xixi, tem que sentar no vaso e deixar o xixi sair sozinho para esvaziar bem a bexiga. Não pode também ficar fazendo força para evacuar e não pode ficar carregando peso. Outro cuidado importante é cuidar do seu peso, tá? Mulheres que aumentam de peso ou que têm obesidade têm uma chance maior de falha da cirurgia. A taxa de sucesso da cirurgia de sling gira em torno de 90%. Então, é uma taxa muito alta, a taxa de melhora da perda de urina gira em torno de 90%. Tem estudos que mostram um pouquinho menos, outros que mostram um pouquinho mais, então é muito alta. Porém, mulheres que mantêm os fatores de risco, por exemplo, obesidade, tabagismo, que fumam, têm uma taxa de falha maior. Por quê? Porque ela está mantendo aquele fator que estava envolvido na perda de urina, certo? Próxima pergunta. Cuidados pós-operatórios. Então, é fazer uma boa higiene, vai lavar a região do períneo 4 a 5 vezes por dia com água e sabonete neutro. É muito comum, associado à cirurgia de sling, a paciente fazer outro tipo de cirurgia, por exemplo, por um prolapso genital, tá? Às vezes pode ter uma cistocele, que é queda da bexiga associada, ou pode ter um prolapso uterino associado. Existem até mulheres que têm o que a gente chama de incontinência urinária oculta, que ela tem um prolapso
que é a queda da bexiga ou do intestino ou do útero, e não perde urina. Quando corrige o prolapso, começa a perder. Então, o que a gente faz para prever esses casos? Antes de corrigir um prolapso, a gente já faz um exame que se chama estudo urodinâmico, que avalia a perda de urina. A gente reduz o prolapso, coloca o prolapso para dentro e avalia se a pessoa está perdendo urina ou não. Se ela perde urina nesse exame, junto com a correção do prolapso, a gente já vai fazer a cirurgia do sling, para evitar que ela tenha incontinência urinária no pós-operatório. Então, dos cuidados é muito importante fazer uma boa higiene, para evitar que fique tendo corrimento. Depois que passou os 3 meses iniciais, a paciente vai, se ela estiver na menopausa, ela vai ficar usando um creme de hormônio, que é o estriol creme vaginal, que ele ajuda a melhorar a qualidade da mucosa da vagina e evitar que essa tela saia do lugar, que dê uma coisa que a gente chama de extrusão da tela, que é abrir os pontos da vagina onde eles são suturados. Eu vou mostrar uma foto que mostra ali onde tem a telinha e onde que são dados esses pontinhos na vagina, para ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, aqui tem uma imagem, ali tem uma sonda saindo do canalzinho do xixi, da uretra. Ali tem 2 ganchinhos que estão abrindo para mostrar onde está a telinha. Isso aqui já é a mucosa da vagina e é essa região que vai ser fechada com os pontos. Então, quando a vagina está muito ressecada, o que pode acontecer é dessa cicatriz ali se abrir. E daí acontecer a extrusão da tela. Então, por isso que é importante o uso do creme de hormônio para melhorar a qualidade da mucosa da vagina e evitar que aconteça esse problema de extrusão. No caso de uma mulher que não possa usar esse creme de hormônios, o que pode ser feito é o uso do laser intravaginal para rejuvenescimento íntimo, tratamento da atrofia, para também melhorar essa qualidade da mucosa da vagina e evitar que que aconteça essa extrusão, que é a saída da telinha. Tem uma live que eu falo só sobre esse tipo de laser para rejuvenescimento íntimo. Então, para quem quiser saber mais, assiste lá. Eu vi que passou uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Você encaminha para fisioterapia pélvica? A Aline perguntou. Eu encaminho sim. No começo da live eu falei justamente sobre isso, que o sling a gente faz, deixa para os casos que não houve resposta com o tratamento com a fisioterapia. Vamos lá para a próxima pergunta. Qual que é a diferença da perineoplastia? Então, são 2 cirurgias diferentes. A cirurgia do sling é uma tela que serve para tratar incontinência urinária, perda de urina. A perineoplastia é um nome que ela é uma cirurgia específica, mas ele acaba sendo usado no vocabulário leigo como um nome genérico para tratamento do prolapso. Então, às vezes a pessoa fala perineoplastia para falar sobre uma cirurgia de tratamento da bexiga caída, que é a cistocele. A perineoplastia em si trata que a gente chama de ruptura de corpo perineal, que é uma medida entre o finalzinho da vagina e o ânus, tá? Quando essa medida ali ela tá diminuída, pode acontecer de romper durante um parto normal. O que a gente faz na perineoplastia é reconstruir essa medida, essa anatomia. Então, faz uma cirurgia que une os músculos para fazer essa correção. Tem uma live que eu falo só sobre perineoplastia também, que tá tanto no Instagram quanto no YouTube. Já a cirurgia do sling, ela é uma cirurgia que faz abaixo da uretra. Então, abaixo do canalzinho que sai o xixi. E é para dar esse suporte para a uretra para evitar que tenha perda de urina aos esforços. É muito comum essas cirurgias serem feitas associadas, ou seja, durante uma cirurgia do sling também ser feita a perineoplastia. Porém, elas são cirurgias diferentes. Tem uma outra pergunta que foi muito semelhante a isso que eu vou botar aqui,
que é: perineoplastia pode ter o mesmo resultado do sling? Então, não, porque são duas cirurgias diferentes. Então, não adianta eu fazer um períneo e esperar que eu melhore da perda de urina, porque não vai melhorar. A perineoplastia não trata perda de urina. Ela trata essa ruptura, ou quando é uma perineoplastia anterior, que a gente chama de colpoplastia anterior, ela vai tratar um prolapso da bexiga. Então, são cirurgias diferentes, então os resultados também acabam sendo diferentes. Quanto à recuperação, a recuperação é rápida? A recuperação ela é rápida pelo fato da cirurgia ser feita toda por via vaginal. Então, a paciente interna pode até ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte à cirurgia. O que a gente faz é, quando a paciente fica de um dia para o outro, as minhas pacientes, a maioria ficam de um dia para o outro. Então, interna no dia seguinte, ela retira a sonda. Eu espero ela estar pelo menos umas 2 horas sem a sonda para pedir para a paciente ir no banheiro, sentar no vaso, urinar espontaneamente, e eu passo uma sondinha de alívio para ver o quanto de xixi sobrou dentro da bexiga. No caso de sobrar menos do que 100 ml de urina dentro da bexiga, significa que tá tudo bem, tá tudo certo, a quantidade de resíduo, que é o que está sobrando de urina, tá baixo, e a paciente vai embora para casa sem sonda, com anti-inflamatório, porque pode acontecer o edema da uretra, que é desse canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, e o anti-inflamatório vai servir para evitar esse edema da uretra. No caso desse resíduo dar mais do que 100 ml, vou continuar medindo outras vezes após as micções espontâneas, que é após a paciente sentir vontade de fazer xixi, ela vai sentar lá no vaso, faz xixi e eu meço o resíduo. Se continuar dando mais do que 100 ml por mais umas 3 ou 4 medidas, o paciente vai ir para casa de sonda e vai voltar em 1 semana para a gente reavaliar. Mesmo processo, vai tirar a sonda, esperar 2 horas para urinar, manteve um resíduo de mais de 100 ml, o que a gente faz é fazer uma dilatação da uretra. Então, vai colocar, o que a gente chama de vela de Egger, que são os dispositivos para tentar baixar a faixa do sling. Por quê? Porque a tela, a gente não dá ponto para fixar ela em nada. Aqui tem uma imagem que fala até, ela é colocada livre de tensão. Deixa eu ver se eu acho aqui a imagem que eu quero mostrar. Não é esta. Deixa eu ver. Aqui, ó. Então, a tension free sling, ela é colocada livre de tensão. O que significa isso? Que a faixa ela tá soltinha ali dentro. O que vai prender ela são essas estruturas do corpo por onde ela passa. E por que ela é livre de tensão? Porque a gente quer evitar que ela segure, prenda demais a bexiga, que acabe sobrando muito xixi dentro da bexiga. Então, a gente consegue, no caso de estar tendo um resíduo muito aumentado depois da cirurgia, baixar essa tela, tá? Quando é assim, um pouco tempo depois, 1 semana depois, 2 semanas depois da cirurgia, a gente consegue. No caso da paciente voltar e já tá com um resíduo de menos de 100 ml, não precisa fazer esse procedimento da dilatação, certo? A recuperação, então, ela é rápida. Quais são as recomendações? Aquelas que eu falei antes, de não ficar carregando peso, não ficar se agachando, não ficar fazendo força para evacuar nos primeiros 40 dias depois da cirurgia. Passado esses 40 dias, os cuidados que tem que ter é evitar ganhar peso, porque a obesidade é um fator de risco para retorno da perda de urina. Evitar ficar carregando peso mais do que 5 quilos, porque também é um fator de risco para a cirurgia, e manter o uso do estriol do creme vaginal. Mulheres que são constipadas, que têm o intestino trancado, elas também acabam fazendo força para evacuar, o que é um fator de risco. Então, a gente trata o intestino trancado
para evitar que essa incontinência urinária volte. Tá, outra pergunta aqui. Nessa última imagem, reapresentou o prolapso, o meu tá desse jeito, tanto a parede anterior e posterior. Aqui nas imagens que eu mostrei, nenhuma delas tinha o prolapso, tá? Que é a queda dos órgãos. Mas eles podem, como os fatores de risco são muito semelhantes da perda de urina e de prolapso, podem acontecer ao mesmo tempo, simultaneamente. E daí o que a gente faz nesses casos é corrigir tudo que tem que ser corrigido numa cirurgia única. Então, o paciente vem para operar e já na mesma cirurgia vai ser feito tanto a correção da incontinência urinária com a telinha do sling, quanto a correção do prolapso genital, certo? Falando aqui, próxima pergunta. Quais que são os tipos de sling? Então, existem dois tipos de sling, que é o sling transobturatório e o retropúbico. Naquela imagem que eu mostrei aqui, esse aqui é o sling transobturatório. Aqui, ele é o tipo de sling mais comum de ser feito como primeira cirurgia. Na grande maioria das vezes é esse que a gente faz, porque ela é uma cirurgia que tem menos complicações, menos riscos envolvidos. E também ele dá menos obstrução, que é isso de acontecer da paciente não conseguir urinar depois da cirurgia ou ter um resíduo muito aumentado. Esse sling tem menos risco disso acontecer, não significa que não possa acontecer. E quando é feita uma segunda cirurgia, por exemplo, a pessoa já fez um sling, voltou, anos depois, voltou a ter perda de urina, pode ser feita uma segunda cirurgia. Daí, nesses casos, a gente vai optar por fazer um sling retropúbico, tá? Que é esse que a telinha vai ficar nessa outra posição. Qual que é a vantagem desse outro tipo de sling? É uma cirurgia que ela é mais, tem uma taxa de cura, uma taxa de sucesso melhor para quando é a segunda cirurgia, tá? Então, o sling é mais obstrutivo, então, para uma mulher que tem uma perda de urina ali mais grave, acaba tendo um resultado melhor. Porém, é uma cirurgia que tem mais taxas de complicação, tem um risco maior de perfuração da bexiga, que é algo que a gente consegue identificar durante a cirurgia, porque sempre que a gente faz um sling, junto a gente faz uma cistoscopia, que é uma avaliação da parte de dentro da bexiga. A gente passa a telinha do sling, a gente coloca uma câmera dentro da bexiga e olha todas as paredes da bexiga para ver se teve alguma lesão. Se houver alguma lesão, vai ser retirada a tela e repassada, até ficar tudo certinho. Então, esse sling, ele é o indicado para quando é uma segunda cirurgia, porém, ele tem um risco maior, precisa ser feito, tudo depende do profissional que está fazendo. Tem que ser alguém que saiba fazer a cirurgia, porque assim a chance de complicação acaba sendo menor, certo? Para a próxima pergunta. Então, quais as complicações da cirurgia do sling? A taxa de complicação é muito baixa, por isso que ele é o padrão ouro para tratamento da incontinência urinária. Uma coisa importante é a posição que ele fica. A gente divide a uretra, que é esse canalzinho que leva o xixi da bexiga para fora do corpo, em 3 partes, que é o ideal é que o sling fique no que a gente chama de uretra média, que é no meio da uretra. Por quê? Porque se ele ficar muito para fora, tem um risco maior de causar uma obstrução e a paciente ter dificuldade para urinar. Se ele ficar muito para dentro, tem um risco de bexiga hiperativa, que é irritar essa bexiga e a paciente está toda hora com vontade de fazer xixi, mesmo com quantidades pequenas de urina. Então, a posição que fica a tela é importante para diminuir a quantidade de complicações. Outra coisa é como é feito o ajuste da tela. O ideal é que seja feito um ajuste que é um padrão internacional, que é um sistema de Petros, que a gente coloca um dispositivo que
velas de Egger, que são para ajustar esse sling, uma forma que é padronizada no mundo inteiro, e desse ajuste diminui a chance de ter uma obstrução, ou seja, de a paciente não conseguir urinar depois da cirurgia e ter que fazer um novo procedimento. Quando isso acontece, isso é identificado precocemente, porque é feita a sondagem de alívio depois que a paciente vai lá e urina espontaneamente, a gente consegue identificar e já consegue resolver, que é fazendo essa dilatação da uretra para baixar a faixa. Isso pode ser feito 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessário, quando é um pós-operatório precoce, então ali com 1 semana, 2 semanas, até 1 mês. Depois, conforme isso vai passando o tempo, vai sendo mais difícil de poder fazer essa dilatação. E num caso de que a paciente está fazendo um resíduo aumentado, está sobrando muito xixi dentro da bexiga, precisa cortar a tela de sling para ela conseguir urinar espontaneamente. Nesses casos, quando corta a tela do sling, o corpo já criou uma fibrose, então tem uma grande chance da paciente não precisar fazer uma nova cirurgia, continuar continente, ou seja, sem perder urina. Porém, há o risco de, quando precisa cortar a tela, precisar fazer uma nova cirurgia, voltar a perder urina. E como que a gente faz para evitar essas complicações? Escolhendo bem com quem a gente vai operar. Porque, por mais que seja uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma técnica relativamente fácil de fazer, se a cirurgia não for bem indicada e não for bem feita, aumenta a chance delas terem complicações. Existe todo um preparo pré-operatório, que é, por exemplo, nas pacientes que têm a menopausa, um cuidado com a qualidade da mucosa da vagina, que é o preparo ou com o uso do creme de hormônios ou com laser, para evitar que essa tela saia do lugar, tenha a extrusão no pós-operatório. Indicar corretamente a cirurgia, não é qualquer tipo de perda de urina que a gente vai fazer cirurgia de sling, são os casos de incontinência urinária de esforço que não responderam às medidas iniciais, ou seja, a fisioterapia, ou as medidas comportamentais, que são alguns alimentos que tem que evitar, naquele e-book que está no meu site sobre incontinência urinária, eu falo de várias medidas comportamentais ali que ajudam, e tem na live também sobre incontinência urinária de esforço que eu falo sobre isso. Então, selecionar bem a paciente que vai operar e fazer a cirurgia da forma adequada, colocando a tela no lugar certo, que é na uretra média, fazendo o ajuste correto da tela, diminui a chance de complicação e acaba melhorando o resultado para a paciente. Deixa eu ver se sobrou mais alguma pergunta para eu responder aqui. Não, eu respondi todas as perguntas. Quero agradecer para quem participou aqui comigo na live, para quem mandou pergunta. Essa live vai ficar salva tanto no Instagram quanto no YouTube. Se tiver mais alguma dúvida, pode comentar que eu vou respondendo, tá bom? Boa noite.